Fala galera do FT Cursinho, aqui quem tá falando é o professor João Gabriel e hoje vamos ter uma aula sobre função exponencial e logarítmica, tá certo? Essa aula faz parte do nosso bloco 2 de aulas sobre funções, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. O slide já tá na tela, então vamos embora. Função exponencial, que a gente vai ver primeiro. E a nossa questão âncora, a questão que a gente quer alcançar, né, aprender a resolver vai ser essa, tá certo? Que fala sobre uma cultura de bactérias, sobre o tempo e tudo mais. E basicamente as funções exponenciais, elas acontecem muito em questões de juros compostos, meia-vida de elementos radioativos, de bactérias, tá certo? Então vamos lá, destrinchar, né, essa questão com outras, beleza? Então vamos embora. Basicamente o nosso resumo teórico do que a gente precisa saber sobre o que é uma função exponencial, tá certo? Então vamos lá. A expressão f de x igual a elevado a x representa a função exponencial. O valor de a deve ser positivo e diferente de 1. Nessa função, quem vai variar é o expoente. Aí, sempre perguntam por que o a ele tem que ser maior do que 1, tá certo? Porque se ele for menor do que 1, a gente vai ter o seguinte comportamento. Imagine que a gente tenha f de x igual a menos 1 elevado a x, tá certo? Se a gente faz, por exemplo, o f de 0, a gente vai ter 1, né? Porque é menos 1 elevado a 0. Se a gente tem o f de 1, a gente vai ter menos 1. Se a gente tem o f de 2, a gente vai ter 1 também. Então, a função, ela fica, que a gente chama de descontínua, sabe? Por exemplo, a gente vai ter o ponto 0, 1 e 2, né? Ela não vai ter uma continuidade, porque vai ficar desse jeito. Quando é 1, a gente vai ter o ponto menos 1. Menos 1. Quando é 2, a gente vai ter o ponto 1. Então, a função ela vai ficar variando entre o eixo negativo e o eixo positivo. Negativo, positivo, negativo, positivo. E a gente não vai ter uma função que a gente consiga traçar um gráfico muito interessante, tá certo? Então, esse é o motivo de que o a ele tem que ser positivo e diferente de 1. Diferente de 1 porque senão vai ser uma função constante, né? Vai ser sempre 1, tá certo? Outra coisa muito importante é que o a, né, ele deve ser... deixa eu voltar para os slides aqui, só um minuto. O a, ele tem que ser... Para ser crescente, né, ele precisa ser maior do que 1, beleza? E decrescente, o a ele deve estar entre 0 e 1, tá certo? Porque a curva, eu já vou mostrar como é que funciona a curva, ela vai decrescer, tá certo? O nome do gráfico é curva exponencial. E isso é muito importante, a função exponencial, ela nunca vai ser zero. Aí eu vou mostrar para vocês como é que é o comportamento da função exponencial. Então, basicamente, a gente vai ter o gráfico aqui, e se o a for maior do que 1, a gente vai ter esse comportamento. Só que o gráfico, ele nunca encosta o eixo x, ele nunca é zero. Ou se ele tiver, o a estiver entre 0 e 1, a função vai estar desse jeito, ela nunca encosta no zero. É o que a gente chama de comportamento assintótico, beleza? Porque é uma assíntota, ela nunca vai encostar o eixo x, só vai chegar muito perto. Beleza? O domínio da função é o conjunto dos números reais e a imagem é os números reais estritamente positivos. Então, ela sempre vai gerar valores positivos. Fechou? Isso aqui é muito importante. Essas propriedades de potência a gente sempre vai utilizar em questões de função exponencial. A primeira é aquela que, quando a gente tem a mesma base, tá certo? Multiplicando, a gente vai somar os expoentes. Se a gente está dividindo elementos, né, números que têm a mesma base, a gente vai subtrair os expoentes. Quando a gente tem a elevado a m
elevado a n, isso aqui a gente chama de potência de potência. Então a gente vai multiplicar os expoentes, né? Mais à frente vai ter algumas questões que a gente vai destrinchar melhor essas propriedades. Outra coisa muito importante, quando a gente tem um parênteses em que os números estão dentro, tá certo? A gente consegue fazer uma distributiva em algumas aspas, né? E vai ficar a elevado a n vezes b elevado a n. Muita gente confunde com esse exemplo aqui, ó. Tem que tomar muito cuidado porque é muito diferente você ter a mais b elevado a n, é diferente de a vezes b elevado a n, tá certo? Isso daqui é a elevado a n vezes b elevado a n. Já essa parte aqui, ela depende do grau, né? Depende do n. Por exemplo, se for a mais b ao quadrado, vai ser a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. É totalmente diferente, tá certo? Então, não confundam essas questões. Outra coisa é que, em muitas aspas, né, a distributiva também serve para divisões, né? A dividido por b elevado a n é a elevado a n dividido por b elevado a n. Quando a gente tem um expoente negativo, a gente inverte a base para deixá-la positiva, tá certo? E todo número elevado a zero, que não seja zero, vai ser sempre 1, tá certo? E por que vai ser 1? Vou responder para vocês com um exemplo, né? Imagine o seguinte, a gente quer saber quanto que vale 5 elevado a zero. A gente sabe que é 1, né? Mas 5 elevado a zero é 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a menos 1. Tá certo? Por quê? Se a gente somar os expoentes, vai dar zero. Beleza? E aí o que acontece? 5 elevado a menos 1 é isso aqui que a gente acabou de ver, né? 1 sobre 5. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Tá certo? Então, isso daqui não é uma demonstração, mas é uma forma de entender por que todo número elevado a zero que não seja zero é 1, tá certo? Vamos voltar aqui. Agora vamos atacar nossas questões. Beleza. Vamos calcular essas potências aqui. Para a gente começar bem tranquilo, né? Bem tranquilo as nossas questões, né? Então, a letra A, ela é 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, tá certo? O nosso segundo caso é o B, que é 5 elevado a 0. A gente vai ter, que a gente acabou de ver, né? Que é 1, tá certo? C. Nosso C é 10 elevado a menos 2. Aí, para a gente transformar esse expoente negativo, a gente inverte a base, né? Então, a gente vai ficar 1 sobre 10 ao quadrado, que é a mesma coisa de 1 sobre 100, beleza? Agora a gente tem o nosso exemplo D. O D é 1 sobre 2 elevado a 4. Como a gente viu, o expoente ele distribui, né? Ele distribui, então vai ficar 1 elevado a 4 dividido para 2 elevado a 4. 1 elevado a qualquer número vai ser sempre 1, tá certo? E 2 elevado a 4 é 16. Então a gente bota aqui. Perdoe o barulho aí no fundo, gente. Tá passando um caminhão aqui na rua. Mas é isso. Show. A letra E. A letra E é uma propriedade que não tá lá no exemplo, né, no resumo teórico, mas ela é muito importante, que é quando a gente tem um número elevado a um expoente fracionário. Essa é aquela famosa regrinha, né? Não sei se vocês já ouviram falar na escola, né? Quem está no sol, né? Imagina que a gente tem um sol aqui, brilhando, né? Um sol brilhando aqui. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Então, o que a gente vai transformar isso aqui numa raiz, tá certo? Então, quem está no sol
quem está no Sol vai para a sombra, então vai ficar 27 elevado a 1. E quem está na sombra vai para o Sol, elevado a raiz cúbica de 27. E aí a gente sabe que 27 é 3 elevado a 3. Conseguimos simplificar esse com esse, vai ser 3, tá certo? Então, essas primeiras questões era só para a gente dar uma revisada rápida de como funcionam as propriedades de potência, beleza? Vamos prosseguir. Show. Agora vamos lá. Vamos classificar essas funções como crescente ou decrescente. Então vamos lá, letra A, f de x igual a 2 elevado a x. Bom, o 2 ele é maior do que 1, né? Então, ele é considerado uma função crescente. Beleza? Letra B, f de x igual a 1/3 elevado a x. Bom, a gente sabe que 1/3 é aproximadamente 0,333, né? E que 1 é menor que 3. Então, claramente esse número ele está entre 0 e 1. E lá pelas definições, né, que a gente viu no começo, essa função vai ser decrescente, beleza? Letra C vai ser uma função decrescente também, porque o 0,5 está entre 0 e 1. E esse daqui, f de x igual a Euler elevado a x. Bom, gente, esse número ele é aproximadamente 2,71. Então, ela vai ser uma função crescente. Por que eu coloquei esse exemplo? Porque em várias questões aparece esse número de Euler, tá certo? Que é ou que muitas pessoas chamam de exponencial. Essa constante, né, esse número, vai aparecer muito nas questões de função e de logaritmo, né? Que lá, que eu vou explicar para vocês, a gente chama de logaritmo natural, tá certo? E ele é muito importante para matemática. Show. Vamos para... Aqui a gente está mostrando o gráfico, né? Como é de cada um. No A, ele é crescente. No B, como eu já disse, decrescente. No C também é decrescente, porque a base também é menor que 1 e maior que 0, né? E o e elevado a x também vai ser uma função crescente. Vamos para a próxima. Então vamos lá. Enem 2018. Em um experimento, uma cultura de bactérias tem sua população dada por P de T igual a 1000 vezes 2 elevado a T, onde T é o tempo em horas. Após 3 horas, qual será a população? Bom, então vamos resolver essa questão aqui. A gente tem que P de T é igual a 1000 vezes 2 elevado a T. Só que na questão ela pede que T seja quanto? 3 horas. Então a gente vai fazer o nosso P de 3, que vai ser 1000 vezes 2 elevado a 3. Só que 2 elevado a 3 é 8, né? Então vai ser 1000 vezes 8, que é igual a 8.000 indivíduos, vou botar assim, né? Porque é a população, indivíduos. Então é uma questão relativamente tranquila, que é só substituir, tá certo? É aquela introduçãozinha, né? Que às vezes cai numa prova, uma questãozinha mais tranquila. Alternativa letra D, beleza? Vamos lá para a próxima. Show. Outra questão do Enem, né? O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40.000 unidades, obteve-se a fórmula para a população. P de T é igual a 40 vezes 2 elevado a 3T, em que T é o tempo em hora, isso que é importantíssimo. E P de T é a população em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos a população será reduzida a metade, a 1/3, enfim. Então vamos lá. A gente tem que P de T é igual a 40 vezes 2 elevado a 3T. Só que T
na função ela é dada em horas. E ele quer saber em 20 minutos. Todo mundo sabe, né, que uma hora tem 60 minutos. 20 minutos, então, vai ser, né, vai ser dividido por 3. Então, a gente tem 1/3 de hora, tá certo? 1/3 de hora. 1/3 de hora. Então, na verdade, a gente vai ter que fazer o P de 1/3, que vai ser 40 vezes 2 elevado a 3 vezes 1/3. Aí aqui, ó, simplifica, ó. Vai ser uma conta bem tranquila. Vai ficar 4 vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 vezes 40, 80. Então, a população, ela foi dobrada. Ela foi dobrada, que é a nossa alternativa D. D de Deus. Por enquanto, questões bem tranquilas, né? Então, vamos prosseguir aqui. Show. Outra questão agora. Só que essa questão eu queria passar uma formulinha para vocês antes, porque essa questão ela fala sobre juros compostos. Juros compostos. E essa fórmula ela é muito importante porque vocês já reconhecem de começo. Né? Assim que bate o olho, vocês já reconhecem, né? Então, juros compostos é o quê? É o montante em função do tempo. Vai ser o capital que multiplica 1 mais i elevado a t. Bom, e o que significa cada coisa? O m é o montante, ou seja, o valor final. O c é o capital, ou seja, é aquele valor inicial que eu invisto. Por exemplo, eu estou investindo R$1.000. E esse i aqui é a taxa. É a taxa. Muitas das vezes, né, vai estar lá, uma taxa de 3%. Só que 3%, gente, vocês precisam lembrar que é 3 sobre 100, né? Que é a mesma coisa de 0,03. E é esse valor aqui que você coloca nesse izinho, beleza? Nesse izinho. E o t é o tempo. Aí, né, normalmente é em anos, mas aí a questão vai te mostrar se é em anos, em meses, em dias, né? E aí você vai e faz. Então vamos voltar aqui para a questão. O sindicato de trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial em função do tempo é 1.800 vezes 1,03t. Aí, depois de 2 anos, quanto que vai ser o salário, né, dos funcionários? Então, vamos lá. A gente vai ter que S de T, salário em função do tempo, vai ser 1.800 vezes 1,03 elevado a T. Ó, o nosso capital, ou seja, o valor inicial é quanto? 1.800. A nossa taxa é 0,3, ou seja, 3%. 3%, tá certo? Então a gente quer saber o S de 2, né? O salário em 2 anos. O salário em 2 anos vai ser 1.800 vezes 1,03 ao quadrado, que vai ficar 1.800 vezes 1,0609. Isso aqui vai ser, né, 1.909,62 reais, que é a nossa alternativa letra A. Beleza? Questão tranquila também, mas eu queria mostrar a fórmula, né, dos juros compostos, que pode cair na sua prova e você vai saber resolver, né? Ela cai muitas das vezes com logaritmo, mas aí a gente vai ver mais à frente da aula. Show. Essa questão aqui ela é muito legal, porque tem duas formas de resolver. Uma é utilizando função exponencial e outra é fazendo divisões
sucessivas, pode-se dizer assim, tá certo? Que é a questões de meia-vida. Isso cai muito no Enem, esse concurso aqui é do Exército, né, o SpaceX, cai várias provas. Então vamos lá. A meia-vida do radioisótopo cobre-64 é de apenas 12,8 horas, pois ele sofre decaimento beta, transformando-se em zinco, enfim, aí ele dá a equação química, que a gente não vai usar, mas beleza. Considerando uma amostra inicial de 128 miligramas, após 76,8 horas, a massa restante desse radioisótopo será D. Tá certo? Vixe, repetiu aqui, mas enfim. O que significa meia-vida? Que a cada 12,8 horas, a massa desse elemento químico vai cair pela metade, tá certo? Então, como é que é a fórmula? A fórmula da meia-vida vai ser isso aqui, ó. Vamos lá. Fórmula da meia-vida. Isso aqui é importante. Cai em várias questões. Então, a massa final, né, em função do tempo, vai ser a massa inicial vezes meio elevado ao tempo dividido pelo tempo de meia vida, né? O tempo que a gente quer descobrir e o tempo de meia vida. Lá no enunciado, o tempo que ele quer saber, né, quanto de massa, é 76,8. E o tempo de meia vida é o que? 12,8 horas também. 12,8 horas. Certo? E a massa inicial que a gente tem é o que? É 128 miligramas. E aí a gente joga na fórmula, né? Então vai ficar massa final em 76,8, né? Vai ser 128 vezes 1 meio de 76,8 dividido por 12,8, tá certo? E essa divisão, né? 76,8 dividido para 12,8 dá exatamente 6. Então a gente vai ficar com 128 vezes 1 sobre 2 elevado a 6. Pela propriedade distributiva que a gente viu, a gente distribui o 6 para os dois. Só que só vai fazer diferença no 2, né? Porque o 1 não importa, o número que ele esteja elevado vai ser sempre 1. Então vai ser 128 dividido para 2 elevado a sexta. Tá certo? Certo. Só que 128 é o quê? 2 elevado a sétima. 2 elevado a sétima. 2 elevado a sexta. Então, a gente tem uma propriedade de potência aqui, ó. A gente tem a mesma base, só que expoentes diferentes, e a gente tem uma divisão. Então, o que a gente faz? A gente só subtrai os expoentes. Então, vai ser 2 elevado a 7 menos 6, que é 2 elevado a 1, que é 2. Beleza? Então, nosso resultado, a nossa massa final vai ser de 2 miligramas. Então, depois desse tempo, a gente vai ter 2 miligramas do elemento químico. A outra forma que dá para fazer, se você não quiser usar a fórmula, é esse aqui, um modelo meio rústico, né? Mas a gente coloca a massa inicial, que é 128, depois divide por 2, aí vai ficar 64. Nesse período aqui passou 12,8. Depois a gente divide por 2, aí vai ficar 32. Aí aqui passou mais 12 anos, 12 horas, né? Não é anos. Depois a gente divide por 2 de novo, então 16, aí passou mais 12,8. Aí você vai verificando se está perto do tempo, né, que você está analisando. Por enquanto não está, né? Aí divide por 2 de novo, vai ser 8. 12,8 anos. Divide por 2. Aí você vai até chegar no tempo, né? A gente ainda não chegou, né? Porque o tempo é 76,8, né? Então a gente vai ter que ter 6 ciclos, né? Que a gente já fez a divisão lá em cima. Mais 12,8. Mais... Aí divide por 2 de novo, 12,8, né? Então, se a gente somar todos esses ciclos que a gente teve aqui, deu tempo, né? Deu 6 vezes 12,8
é 76,8. 76, isso mesmo. 76,8. E aí a gente analisa qual foi a massa que sobrou, né? Depois de todos esses ciclos, que foi 2. Então a massa é de 2 miligramas. É uma forma mais rústica, né? De fazer, pode-se dizer assim. Mas tem como fazer pelo tempo, pela fórmula de meia-vida, porque muitas das vezes a gente não consegue resolver por esse método aqui, porque os números às vezes não são tão agradáveis, tá certo? Então, alternativa correta, alternativa letra A. Vamos prosseguir aqui. Aqui a fórmula, né? Show. E eu queria fazer uma análise da função exponencial dessa questão aqui que caiu no PAIS 1 do ano passado. Então vamos lá. Considere que, em um estudo de longo prazo, tenha sido observado que a população do Bodião de Noronha satisfaz ao modelo apresentado a seguir, em que T é o tempo em anos, decorrido desde o início do monitoramento. Então ele dá essa fórmula, né, que relaciona a população, que é P de T igual a 8.000, dividido para 1 mais 15 vezes Z elevado a 0,15T. É uma expressão bem feia, né? Pode-se dizer. Mas a gente vai analisar ela com calma e vai dar tudo certo, né? Então vamos lá. O que ela afirma, né? Porque o PAIS é de certo e errado. Nesse caso, a população vai parar de crescer no momento em que atinge 4.000 indivíduos. Então vamos lá, né? Vamos fazer a análise dessa questão e ver se ela está certa ou se ela está errada. Então vamos lá. Questão do PAIS, interessantíssima. A gente tem 8.000 dividido para 1 mais 15, que multiplica aí 0,15T. Então a primeira coisa que quando eu estava fazendo os vestibulares, né, eu costumava fazer é descobrir qual que é o ponto inicial. Então qual que vai ser a população inicial? Então a gente faz o famoso P de zero. Né? O P de zero, então, onde tem T, a gente coloca zero. Então vai ficar 8.000 dividido para 1 mais 15 e elevado a menos 0,15 vezes 0. Então isso daqui vai para 0, aí vai ficar 8.000 dividido para 1 mais 15 e elevado a 0. Só que todo número elevado a 0 é 1. Né? Então a gente vai ficar com 8.000 dividido por 16. E isso daqui é 500. 500 indivíduos. Então, beleza. É um ponto de partida para a gente começar uma análise, né? Do gráfico. Show. Aí, como que a gente sabe que a população ela para de crescer, né? A gente costuma a fazer uma análise por um tempo muito grande. A gente coloca assim, né? Um tempo infinito, pode-se dizer. Então, para a gente descobrir qual vai ser a população máxima, né? A gente teria que fazer, em algumas aspas, a população do infinito. O infinito não é um número, né? É uma expressão. Né? Mas a gente consegue trabalhar com ele. Então, vamos lá. Vamos descobrir quanto que é o P de infinito, né? Qual vai ser a nossa população máxima? Antes disso, eu tenho que analisar, eu vou escrever a equação de outra forma, né? Então, é 8.000 dividido para 1 mais 15. Olha só, esse expoente está negativo. E a gente viu que quando ele está negativo, a gente vai fazer o quê? Inverter a base. Então, vai ficar 1 sobre E 0,15 vezes T. Então, agora sim a gente consegue fazer a análise do P infinito. De um tempo muito grande. Né? De um tempo muito grande. Então, ficaria mais ou menos isso. 8.000 dividido para 1 mais 15 dividido para E 0,15 vezes infinito. Pensem comigo, um número multiplicado por infinito, ele não é infinito? Bom, então esse denominador aqui, ele vai para o infinito, certo? Ele vai para o infinito. Vai ficar extremamente grande.
E um número, né? Um número dividido por algo extremamente grande, essa parcela inteira daqui, ela vai para onde? Ela vai para zero. Ela vai para zero. Então, lá em um tempo infinito, pode-se dizer assim, essa parcela da equação ela vai para zero. Porque um número dividido por um número infinitamente grande, em algum momento ela vai chegar em zero, né? A gente disse que o limite vai ser zero. Então, basicamente, o nosso P de infinito, se é que pode falar assim, né? Vai ser 8.000 dividido por 1. Então, a população máxima que os bodeões de Noronha chegam é de 8.000 indivíduos. E lá na alternativa fala que é 4.000, né? Então, é uma alternativa errada. Tá certo? É uma questão que precisa de um pouquinho de uma análise mais cautelosa, mas se prestar bem atenção, você consegue resolver ela. Então ela é errada. Olha aqui como é que é o gráfico dessa questão. Tá vendo? Ela começa em 500 indivíduos e ela vai crescendo rapidamente. Quando chega em 4.000 indivíduos, o tempo é aproximadamente 18,1 anos. Né? É mais ou menos isso. A taxa de crescimento ela começa a desacelerar, tá certo? E ela chega a 8.000. É o máximo que ela chega. É 8.000 indivíduos. E por que essa população para de crescer, né? Porque provavelmente tem fatores naturais que impedem que a população aumente, né? Comida, água, essas coisas vão limitando o crescimento de uma população, tá certo? Então, era essa a questão do passe que eu queria fazer com vocês, que é o ano passado. E agora, por fim, para a gente encerrar essa parte de função exponencial, vamos resolver a nossa questão âncora, trabalhando, né, o que a gente viu nessa aula, tá certo? Uma cultura de bactérias cresce segundo a lei N de T igual a N0 vezes 3 elevado a KT, onde N0 é a população inicial e o tempo T é o tempo em horas e K é uma constante. Esse K, gente, normalmente é uma constante que aparece, né, de proporcionalidade, que envolve as relações do sistema, né? Sabendo que após 2 horas, a população é o triplo da inicial. Então, o que ela quer que a gente determine? Determine o valor de K. B, qual será a população após 5 horas em termos de N0? Após quanto tempo a população será 81 vezes a inicial? E esboce o gráfico de N de T para T maior que zero, destacando os pontos conhecidos. Né? Conhecidos. Então, vamos lá. Vamos destrinchar essa questão aqui. Então, a gente tem N de T igual a N0, 3 elevado a K vezes T. Só que aí, gente, o que o enunciado fala? Que N de 2 é igual a 3N0, né? 3N0. E é esse o ponto de partida da gente. É onde a gente vai analisar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular o N de 2, porque a gente quer calcular o K, né? O K. Beleza. N de 2. N de 2 é 3N0, que é a mesma coisa de N0 vezes 3K elevado a 2, né? É a mesma coisa. Porque se a gente fazer o N de 2, vai ser, onde tem T, a gente coloca 2, né? Então vamos lá, vamos simplificar essa equação. Tá multiplicando ambos os lados N0, a gente vai e corta aqui. Beleza? Então vamos lá. A gente vai ter 3 igual a 3 elevado a 2K. Aí isso aqui é uma equação exponencial que a gente fala, que ela é relativamente tranquila de se resolver. Mas para a gente resolver uma equação exponencial, basicamente, a base, né, tem que ser igual em ambos os lados. Porque aí a gente iguala o quê? Os expoentes. Aqui é 3 elevado a 1.
Então, para que esse lado seja igual a esse, né? Para que esse lado seja igual a esse, a gente precisa que os expoentes também sejam iguais, né? Então, a gente tem que 1 igual a 2 vezes k, portanto, o k vai ser 1 sobre 2, beleza? Então, a gente sabe que a nossa n de t vai ser n0 vezes 3 elevado a 1 meio de t, né? A gente substitui o k. Agora, vamos para o item B. O item B é quando a gente tem um tempo igual a 5. Tempo igual a 5, né? Então, vamos substituir, né? A gente vai fazer o n de 5. O n de 5 vai ser n0 vezes 3 elevado a meio, né? Vezes 5. Aí aqui vai aparecer uma propriedade de potência, né? Propriedade de potência, que é elevado a um expoente fracionário. Então vamos lá. Quem está no Sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol, né? Então vai ficar um negócio assim, ó. N0 que multiplica a raiz quadrada de 3 elevado a 5. 3 elevado a 5. Só que vamos usar mais as propriedades de potência que a gente já viu. N0, raiz quadrada. O 3 elevado à quinta, pessoal, pode ser reescrito como 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 elevado a 1. Vocês concordam? Porque a gente soma os expoentes, né? Somando aqui vai dar o quê? Vai dar 5. Então, a gente vai ter 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 elevado a 1. Então, esse daqui corta, cai para fora da raiz. Esse daqui corta, cai para fora da raiz. Então, e esse daqui fica dentro, né? Porque ele não consegue sair porque tem só expoente 1, né? Então, na verdade, vai ficar n de 5 igual a 3 vezes 3, n0, raiz quadrada de 3, que é a mesma coisa de 9, n0, raiz quadrada de 3. Pronto. Você pode deixar desse jeito aqui. Beleza? Isso aí é típico de uma questão de paz. Ela cai normalmente desse modelo, né? Aqui do Distrito Federal. E C. A questão C, né? O item C pede quanto tempo a população será 81 vezes a inicial. Então, vamos lá. A gente quer saber o tempo, que a gente não sabe, quando a população vai ser 81 vezes a inicial. Ela é muito parecida do que o item que a gente estava fazendo. Então, a gente vai ter o seguinte, 81 vezes n0 vai ser n0, 3 elevado a 1 meio de t. E agora a gente quer descobrir quem? O tempo, né? Quer descobrir o tempo. Então, vamos lá. Esse n0 simplifica com esse n0. E aí a gente vai ficar como? 81 igual a 3 elevado a meio de t. Só que aí, gente, essa equação exponencial, a gente vai ver já que às vezes ela precisa utilizar o logaritmo. Mas nessa não precisa, né? Porque já vou definir o que é o logaritmo, mas essa não precisa. Por quê? O 81 é 3 elevado a 4. 3 elevado a 4. Então, a gente vai fazer 3 elevado a 4 igual a 3 elevado a t sobre 2. Para que isso aqui seja igual a isso daqui, os expoentes, né, devem ser iguais, né? Então, a gente tem que 4 é igual a t sobre 2. Portanto, né, a gente passa multiplicando, o nosso t vai ser 8 anos, beleza? Vai ser 8 anos a nossa resposta final. E a letra D, né, eu vou mostrar para vocês o gráfico. Show. Bom, a gente encontrou aqui meio e 9n0 raiz de 3, ou, né, aproximadamente 15,588n0. Aqui t igual a 8 horas, mesmo processo que eu fiz com vocês.
E aqui a gente tem o crescimento, a gente tem um gráfico que mostra essa exponencial, né? Aqui inicial, a população inicial, 1n0, e ela vai aumentando exponencialmente. Por que que ela é crescente? Porque 3 é maior do que 1, né? Então a base aqui, ela é maior do que 1, então ela é uma função crescente, tá certo? E, bom, galera, eu vou dar uma pausa agora nesse bloco, porque já está um pouquinho grande, e depois a gente vai partir para a função logarítmica, tá certo? Se você gostou dessa explicação, desse vídeo, curte e compartilha para aquele amigo seu que também está estudando para algum vestibular, tá certo? Siga o nosso cursinho nas nossas redes sociais, né, no Instagram ou no TikTok, @ftcursinho. Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode mandar mensagem para a gente no Instagram, que a gente vai te responder. E já entra no nosso canal para ver a continuação da nossa aula, que vai ser de função logarítmica. E eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!